Quantas pessoas talentosas você já conheceu, você já viu por aí, que não fez exatamente tudo aquilo que ela poderia? Por que que isso acontece? Será mesmo que algumas pessoas têm apenas mais sorte do que outras? Será que algumas pessoas somente têm talento? São mais talentosas do que outras? Porque você mesmo acabou de pensar aí alguns exemplos de pessoas que tinham tudo para conseguir e não conseguiram. Agora pense o contrário. Quantas pessoas que você não dava nada para aquela pessoa e ela conseguiu muito mais do que você esperava, você se surpreendeu com aquilo. A gente começa a entender que não é só talento, que o talento nos coloca à porta de oportunidades. O talento não decide se você vai entrar nessa porta e nem quanto tempo você vai permanecer lá dentro. Então, o que separa pessoas talentosas de não conseguirem o que elas poderiam e pessoas não tão talentosas conseguirem? Qual que é o segredo? O que tem por trás disso? Será o destino de cada uma? Será que você consegue construir o próprio destino? Ryan Holiday escreveu um livro inteiro sobre isso. Ele, por anos, pesquisou pessoas, pesquisou o ensinamento dos estoicos sobre a temperança, da moderação, do equilíbrio. Conseguir equilibrar, de você ponderar os excessos e os prazeres da vida. E aí ele escreveu Disciplina é Destino, o poder do autocontrole. Então, o que eu preciso para ter autocontrole? O que eu preciso fazer para construir o meu próprio destino? Ryan Holiday começa o seu livro pelo corpo. E faz todo sentido que ele comece pelo corpo, porque o corpo é o nosso principal instrumento. É através dele que nós conseguimos ter energia e ter a capacidade para que a nossa mente funcione bem. O cérebro regula o corpo, mas se o corpo não estiver apto, se o corpo estiver sobrecarregado e cansado, você toma decisões ruins, você é menos paciente, você consegue raciocinar, você raciocina de forma mais lenta. E o nosso corpo, assim como ele aprende maus hábitos, sem querer nós acabamos dando ao nosso corpo o que ele quer, nós acabamos dando a ele maus hábitos, ele pode ser treinado para bons hábitos. 1 hora a mais no videogame, 1 hora a mais assistindo uma série, tudo isso são horas a menos que você dá de descanso e dá o que seu corpo precisa. De repente essas coisas não trazem mais tanto conforto assim. Elas deixaram de ser um prazer e começaram a ser uma necessidade. Elas passaram a ser um vício. E assim nós vamos sendo escravos de cada vez mais coisas pequenas que no final do dia não sobra tempo para nada e você não tem mais força para nada. O nosso corpo sempre vai buscar aquilo que é mais fácil. Sempre vai buscar o prazer imediato. Então é preciso dominar o seu corpo antes que ele te domine. É preciso você fazer essa auto-reflexão. É preciso você entender aonde estão os seus excessos e eliminá-los. A partir do momento que você consegue entrar, dominar o seu corpo, colocá-lo em uma rotina, você começa a praticar todos os dias. Você não negocia fazer. Você começa a deixar de ser a pessoa que ficou pelo caminho e começa a entrar para o lado das pessoas que fazem. E quando você domina o corpo, mas ainda não domina a sua mente, você domina o exterior e não domina o interior. Para isso, Ryan escreveu a segunda parte do livro sobre o temperamento, dominar a si mesmo. Quantas vezes nós já, por apenas um deslize, uma única mensagem, uma resposta errada, nós arranhamos toda a nossa imagem, perdemos aquele cliente, perdemos aquela reunião, perdemos aquela oportunidade, conhecer aquela pessoa por uma frase mal colocada. Às vezes nós cedemos a uma provocação, reagimos por impulso na hora da raiva ou na hora da euforia, da alegria. E aí só depois, quando passa essas emoções, nós percebemos o quanto foi desnecessário. Ao longo da história, existem diversos exemplos de pessoas que impressionaram muito mais por ficar em silêncio
e por responder de forma curta e precisa. Então, por que que nós temos que dar opinião sobre tudo? Por que que nós temos que sempre preencher o silêncio com a nossa opinião? Às vezes a melhor resposta é ficar em silêncio. Diante de uma provocação, diante de um mau resultado, entender e analisar por todas as perspectivas se você realmente sabe tudo o que está acontecendo, se você não está olhando somente para o seu lado. Se aquilo que é mais importante não continua sendo feito, se o seu foco não está ainda no mais importante, se você não está se desviando, se você não está sendo levado pela raiva ou pela alegria, se você está realmente se baseando na razão e não na emoção. E quem domina o corpo e domina o temperamento raramente fica em segundo lugar. Mas e o que você faz com tudo isso? Se você atingiu esse nível de autocontrole, eu tenho certeza que você vai alcançar o sucesso que você tanto quer. Você, a partir de agora, tem pessoas que dependem de você. Você tem uma responsabilidade muito maior e não privilégios. Então, a partir de agora, você deve se elevar. Ryan diz, no seu livro, na terceira parte, sobre a alma, que autocontrole e disciplina usados para si próprio, apenas para si, tem um perigo muito grande de se tornar um egoísmo refinado. É hora de você usar tudo isso que você construiu para inspirar outras pessoas. O que você faz para si tem um limite, mas o que você faz para influenciar, para formar outras pessoas, não tem. Esse é o seu verdadeiro legado. O que você vai construir para as outras pessoas. Esse é o paradoxo do livro. Quanto mais você usa sua disciplina e seu autocontrole para as outras pessoas, maior ele será. A mensagem que ficou para mim nesse livro é que disciplina é tudo aquilo que você sabe, mas ainda não fez. Você sabe o que você precisa fazer para ser disciplinado. Não existe livro e nem vídeo sobre disciplina que irá te transformar se você não colocar em prática. Você sabe o horário que você tem que acordar, você sabe o que você tem que eliminar, você sabe o que você precisa fazer e o quanto você tem que ser determinado naquilo. Não vai ser de um dia para o outro, de hoje para amanhã. O que separa pessoas que têm sucesso das que não têm sucesso é a prática diária. É o hábito de fazer todos os dias, estando cansado, estando com preguiça, estando com algum tipo de problema, sem deixar isso te influenciar, sem deixar isso te desanimar e sem roubar o seu foco. É a prática que leva ao progresso. Aristóteles dizia: você só se torna um construtor construindo. Não basta pensar, é preciso fazer. Gostei demais desse livro do Ryan. Quero ler os outros 3, porque esse é o segundo, da coleção dele sobre as 4 virtudes cardinais. E se você gosta desse tipo de conteúdo sobre livros, sobre autoconhecimento, se inscreva no canal, curte, comente o que você achou, se você concorda, se você tem interesse em ler esse livro, se tem algum outro que você quer que eu leia e traga o conteúdo aqui, faça um vídeo sobre ele. E é isso, muito obrigado, um grande abraço e até mais.